Olá, sejam todos bem-vindos e esse é o programa Profissão Constelador. Pois é, aqui você aprende mais sobre essa profissão que mais cresce no Brasil e está cada vez mais sendo procurada e valorizada aí, tanto como terapeuta, como também como adicional de outras profissões. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito porque eu ajudo muitos dos nossos alunos a resolverem essa questão. Por que você tem dificuldades em cobrar pelo seu trabalho, pelo seu atendimento? Sabe quando alguém chega e pergunta quanto você cobra e você gagueja? Você abaixa o preço ali naquela hora. Ai, meu Deus do céu, será que... Bom, eu vou ajudar vocês a entender o que está por trás, mas antes eu gostaria que você desse um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, clica nesse sininho aqui embaixo para você receber em primeiríssima mão todo o conteúdo que vai ajudar você a ter uma vida aí mais feliz, acelerar aí o seu crescimento profissional. E para começar, eu gostaria de explicar para você o que quer dizer dificuldades aí de cobrar no seu trabalho. Mas para falar disso, eu preciso voltar um pouco aí na sua história. Quando a gente nasceu, ali a gente ficou um bom tempo precisando do sustento dos nossos pais. Dentro da barriga da mãe, a gente se sustentou através dela. Pois é, literalmente a gente ficou ali como um parasitinha dentro do corpo da mãe se alimentando dela. E aí depois a gente precisou de outras pessoas para que a gente seguisse adiante, fosse mais longe na nossa vida. A gente precisou de pessoas que trabalhassem e sustentassem a gente até que a gente chegasse à uma idade onde a gente passa a se sustentar. Então, quando a gente fica adulto, a gente passa a se sustentar. É natural do ser humano que na fase ali da infância, talvez uma parte da adolescência, ele seja sustentado por outras pessoas. Mas tão logo, depende da família, umas famílias mais cedo, outras famílias mais tarde, essa pessoa ela aprende que ela precisa trabalhar, se sustentar. E quando a gente começa a pensar no trabalho, a gente vai para Bert Hellinger, que diz que toda a vida é trabalho. A gente acorda, dorme e o nosso corpo está trabalhando. O nosso coração ele trabalha o tempo todo. Então o trabalho ele faz parte da vida. Mas quando a gente olha o recebimento por esse trabalho, o nosso sustento, a gente começa às vezes a ter algumas dificuldades. Algumas pessoas podem trabalhar horas, mas na hora de receber elas se retraem. É difícil para algumas pessoas receber pelo próprio trabalho. E aí eu gostaria de dizer para vocês as 5 razões mais comuns pelas quais muitas pessoas têm dificuldade ali em receber o seu dinheirinho pelo seu merecido trabalho. Então vamos lá? Então, para você começar a entender, eu gostaria que você começasse a acompanhar as razões. E a primeira razão, ela é muito comum em pessoas que ainda não se consideram boas naquilo que fazem. Pode ser que você ainda esteja inseguro, insegura com o seu conhecimento. Pode ser também que você já tenha conhecimento suficiente, mas você tenha a impressão de que ainda falta um caminho muito longo. Então você tem essa noção de autodesvalorização. E aí, como é que a gente pode fazer para entender se é uma autodesvalorização que já vem de um tempo ou se é uma autodesvalorização onde eu não me sinto apto a trabalhar com isso? Então, eu preciso primeiro me posicionar, porque essa autovalorização ou desvalorização, a primeira delas é a desvalorização, autodesvalorização. Muitas pessoas não se consideram ali aptas a um determinado trabalho, ou elas não pagariam determinado valor por um determinado trabalho, e quando elas têm a oportunidade de cobrar algo acima, elas mesmas abaixam o próprio preço. Isso mesmo, já aconteceu com você, de você falar o seu preço para o cliente e gaguejar, querer parar, diminuir? De repente você decidiu cobrar 100, mas quando o cliente veio perguntar, você disse 50. E sentiu um grande alívio por isso.
Isso tem a ver sim com a sua autodesvalorização. Algumas pessoas não acreditam que são boas o suficiente. E quando você vai olhar, às vezes elas já fizeram mais cursos, já estudaram mais tempo, já estão com uma bagagem maior, mas elas não se sentem corajosas para cobrar. E aí elas acabam sempre abaixando o próprio preço. Elas não estão valorizando o seu conhecimento, o seu trabalho, não estão se valorizando. E eu gostaria que você começasse a prestar atenção em outras áreas da vida, não só no receber o pagamento, mas também na sua vida. Você se valoriza ou você é aquela pessoa que acaba se desvalorizando em vários outros setores? Por exemplo, talvez na sua família você se sinta desvalorizada de alguma forma pelo seu parceiro, pela sua parceira. Talvez você se sinta desvalorizado dentro ali, quando você olha para os seus primos, para os seus irmãos, para os seus pais, você não se sinta você se sinta um estranho, como se você não pertencesse. Muitas pessoas que têm dificuldades de pertencimento podem não se sentir valorizadas dentro da família, então elas ficam numa tentativa de compensar isso, fazendo cada vez mais cursos, cada vez estudando mais, cada vez indo mais longe, numa tentativa de que a família valorize esse movimento que ela mesma faz. Mas eu gostaria que você começasse a olhar se isso está afetando a forma com a qual você cobra o seu trabalho ou não consegue cobrar. Está na hora de você sentar e começar a avaliar. E aí eu vou trazer para você alguns pontos que você pode usar. Por exemplo, uma pessoa que fez a mesma faculdade que você, fez o mesmo curso que você, uma pessoa que atende e consegue cobrar mais que você, que vocês estão ali juntas, trocam figurinhas, quando você sente ali que vocês estão no mesmo nível de conhecimento, se essa pessoa consegue cobrar mais e você não, é possível que você se sinta em algum ponto desvalorizado. Vale a pena você investigar se em algum momento da sua vida você teve ali que fazer um esforço ou você viu alguém da sua família ter dificuldades em cobrar ou receber pelo trabalho. Isso vai levar a gente para o segundo item, um dos mais comuns. É muito comum, gente, mas muito comum, a pessoa não conseguir cobrar pelo trabalho porque ela está ligada a uma memória familiar onde ela viu ou o pai, ou a mãe, ou a avó com extrema dificuldade de pagar alguma coisa. Certa vez eu atendi uma aluna que ela tinha extrema dificuldade em cobrar, mas ela sempre contava um fato de quando a vizinha deu 1 litro de leite para a mãe, porque a mãe não tinha como comprar. E aí, tudo que ela fazia, ela estava sempre dando para as pessoas e nunca cobrava essas pessoas, ou seja, ela estava numa tentativa de dar para a mãe aquilo que a mãe não tinha. Ou seja, através da própria memória dela, dessa vizinha dando 1 litro de leite para a mãe, ela estava ali com dificuldade de cobrar, então ela fazia os atendimentos e ela via as amigas, os amigos, os colegas de trabalho prosperando, mas ela não conseguia, ela simplesmente não conseguia cobrar, porque ela sentia que de alguma forma ela precisava fazer ali aquilo que a vizinha estava fazendo com a mãe dela, compensando através de outras famílias a dor que ela sentia pela mãe não ter ali 1 litro de leite. E eu quero deixar claro o seguinte: é bem distante 1 litro de leite de não conseguir cobrar pelo nosso trabalho. Mas quando eu olho para essa vizinha e eu vejo a bondade dessa vizinha com a minha mãe, eu quero reproduzir essa bondade para que a minha mãe fique feliz. E a mãe muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas a gente, dentro do nosso coração, acredita que se a gente cobrar menos, a gente vai acabar, se a gente cobrar menos, a gente estará ajudando os nossos pais lá atrás. E isso
é uma associação muito comum e agora falando para você pode parecer estranho, mas analisa se em algumas vezes você não tem dificuldades em cobrar ou uma outra dificuldade na sua vida que esteja ligado a algo que você experienciou através da sua relação aí com seus pais, com seus avós, com seus tios, seus pais adotivos. Talvez você tenha visto uma dificuldade deles e esteja querendo preencher 20, 30, 40, quizá 50 anos depois. Então, esse é o segundo item mais comum de pessoas que não conseguem cobrar ali pelo seu trabalho. Elas não conseguem. Ainda ligado um pouco com o item número 2, nós temos o item número 3. O item número 3 é: você duvida da capacidade do seu cliente em pagar você. Porque quando você tem um preço, um valor do seu trabalho e vem um cliente para você é 100 e você diz é 50, você já está duvidando da capacidade dessa pessoa pagar você. E verifica como você está olhando para o seu cliente. Como uma criança? Como uma pessoa incapaz? Como um homem ou uma mulher que não consegue se sustentar e mais, não consegue prover ali a sua melhora de vida, não consegue ali de repente pagar uma terapia que vai ajudar a própria pessoa a se desenvolver, não consegue pagar ali um atendimento específico que vai ajudar essa pessoa a seguir adiante? Se você está duvidando da capacidade do seu cliente de se sustentar, como você pode oferecer o seu trabalho para ele? Confia que as pessoas podem sim pagar pelos serviços, as pessoas, inclusive, é isso que faz com que tantas pessoas prosperem, com que tantas famílias cresçam, porque o dinheiro ele precisa circular. Então, se eu tenho um cliente e eu não quero receber desse cliente, eu estou impedindo a minha família de prosperar. E da mesma forma que a minha família com esse dinheiro vai comprar outras coisas, que vai ajudar outras famílias, que vai comprar outras coisas, que vai ajudar outra família, que vai contratar outros serviços, até que chegue novamente para essa família que me contratou em primeiro lugar. A gente precisa confiar que o dinheiro circula. Então, quando alguém está pagando por um serviço que você está oferecendo, essa é a oportunidade que você tem de pagar outra família. E outra, e outras, e outras, e outras. Quando você vai a um mercado muito grande e compra lá, faz as suas compras, por exemplo, olha quantas famílias tem aí num grupo como o Pão de Açúcar, por exemplo. Quantas famílias são sustentadas? O quanto um cliente pagar a você e você poder pagar as empresas, pagar os serviços, pagar os produtos, o quanto isso movimenta, e movimenta tanto que chega de volta no próprio cliente. Esse é o poder de circular o dinheiro, mas quando eu nego ao cliente o direito dele de exercer, quando eu nego ao cliente o direito dele exercer o pagamento pelo meu serviço, eu estou negando a todo o ciclo do dinheiro o crescimento. Ou seja, eu estou interrompendo ali um ciclo importante do dinheiro, que é a transferência agregada de valor. Então, quando alguém me paga algo, eu recebo pelo meu trabalho. E aí eu posso pagar pelo trabalho de outra pessoa. E assim a gente consegue fluir, fazer com que todo esse ciclo financeiro se propague. Então comece a confiar no seu cliente, confia que aquilo que ele paga é justo e aquilo que você recebe dele é o seu sustento e que vai fazer com que você movimente mais uma vez todos esses sistemas, um a um. Então comece a confiar no seu cliente e no sistema que envolve o dinheiro. Dinheiro quer circular. Assim, as famílias têm chance de crescerem, de se expandirem. O quarto item, muito comum também, gente. Eu não sei qual é mais comum, o 2 ou o quarto. Não sei. Você me diz qual é mais comum para você, vai variar de sistemas
como sempre. Você tem dificuldades em dizer não. Ou seja, as pessoas pedem a você e você não consegue dizer não. Você é aquela pessoa que faz pelo outro ainda que se prejudique, que talvez queira atender ali num horário que você deveria estar com a sua família. Você talvez deixe de fazer coisas importantes como cuidar da sua saúde para atender outras pessoas. Então você fica ali numa dificuldade em dizer não para o cliente. Então, quando você tem dificuldade em receber, muitas vezes está ligado a essa disponibilidade para as pessoas, em querer fazer o bem. É claro que isso ajuda até certo ponto. Por quê? Porque a gente acaba adoecendo. Então, se a gente começa a trabalhar aí de 5 da manhã à meia-noite todos os dias, porque a gente não consegue cobrar o valor que é necessário para o nosso sustento, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais e acaba adoecendo. Muitas pessoas que têm dificuldade de cobrar, depois de um tempo, adoecem porque ficam sobrecarregadas, porque elas entendem que precisam trabalhar mais para pagar as próprias contas. E aí elas vão dizer o quê? Que adoeceram porque algo estava fora do lugar, ou seja, a própria desvalorização do trabalho. Verifica também se você tem dificuldade de dizer não em outras áreas, várias áreas, como por exemplo, para seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Se você é aquela pessoa que está sempre ali o pau para toda obra, a pessoa que é o pau para toda obra, muitas vezes está condenada ali a tirarem dela aquilo, inclusive, que ela não tem. Então, essa pessoa ela já nem cobra muito, porque ela fica com medo de que alguém mais tarde venha retirar. E isso me lembrou um caso muito interessante de uma manicure. Eu ia num salão no Catete, no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece, o Catete é um bairro, Catete Imperial, né? Um bairro onde o Império do Brasil começou. E eu ia fazer minha unha com uma manicure muito simpática. E ela queria crescer, mas ela não conseguia. Ela fazia unhas ali naquele salão e domingo e segunda ela fazia perto da casa dela. E ela já estava com bastante clientes na casa dela. E, inclusive, quando ela tirou férias, ela descobriu que ela já poderia montar o próprio salão. E numa conversa comigo, ela falou que pensava em montar o salão, mas ela não confiava. E aí eu vou falar para vocês. Quando a gente começou a conversar, eu entendi que ela não podia ganhar mais porque ela tinha um irmão que sempre pedia dinheiro emprestado e ela não sabia falar não para ele. Ou seja, esse irmão mais velho, adulto, vinha, pedia dinheiro, ela dava o dinheiro para ele e mesmo com 2 filhos, marido, ela acabava ali com problemas financeiros. Quando ela entendeu que ela não precisava ficar dizendo sim para esse irmão, que esse irmão podia sim trabalhar, se sustentar e aprender a fazer as próprias contas, ela se libertou. E eu lembro da última vez que eu a vi. Ela estava cumprindo um aviso prévio no salão e ela me atendeu com um sorriso enorme no rosto e ela disse: tenho novidades. E aí ela me contou que o irmão dela tinha ido pedir dinheiro e ela disse que não, que ela tinha 2 filhos para sustentar, que ele era um burro velho e ele que fizesse por ele. E a gente riu. E ela me falou também que o marido dela construiu ali na garagem da casa dela um mini salão porque ela tomou coragem. Bom, o que ela me falou é que as portas estavam sempre abertas daquele salão para ela voltar. Mas até hoje ela não voltou. E a última vez que eu passei em frente, eu perguntei e eles falaram: ela abriu um salão, está bem, agora ela trabalha perto de casa. Bom, ela me segue, ela já deve saber que eu tô falando muito bem dela. E eu desejo aí que você, querida, tenha muito sucesso na sua vida e que seu salão prospere. Esse foi um dos casos. Mas esse não é o caso mais dramático de dificuldade de cobrar. E esse agora a gente vai falar da 5ª razão. E essa é uma razão muito séria e muito presente dentro do nosso país. E aí, pra gente chegar a essa 5ª razão,
a gente precisa voltar na nossa história. Quando nós voltamos nos tempos de escravidão, nós encontramos várias pessoas que não recebiam pelo salário, pelo seu sustento. Pois é, as pessoas recebiam comida e um abrigo. Se é que a gente pode chamar de abrigo, senzala, né? Era assim que era a troca. Trabalhava, recebia comida e a senzala. O que aconteceu quando as pessoas foram libertas? Para você ter uma ideia, eu não conheço nenhum registro histórico de que os escravos fizeram festa pela liberdade deles. Ou seja, eles foram libertados, não tinham para onde ir, se colocaram nas favelas, nas cabeças de porcos, como foi chamado. Então essas pessoas, escravos da época, não tinham dinheiro, mas eles também não sabiam o que fazer com isso. E muitos sentiam raiva de receber dinheiro. Extremamente desvalorizado. Quando a gente olha a história do país, a história dos salários, não existia uma referência de quanto era muito ou quanto era pouco. Então, os escravos recém-libertos recebiam muito pouco, gente, muito pouco pelo trabalho deles. Então, eles aprenderam a ter raiva do dinheiro, aprenderam a ter dificuldades em cobrar, aprenderam a terem os seus trabalhos desvalorizados. Se você em algum momento da história da sua vida percebeu que você tinha raiva de dinheiro ou de pessoas com dinheiro, você tem emaranhamentos que estão ligados à escravidão dentro desse país. Mas isso não precisa ser assim. Para você ter uma ideia, os alunos dos nossos cursos já estão cientes de que muitas vezes eles fazem um movimento de honrar esses escravos e que não precisa ser dessa forma. Então, quando nós olhamos para esse passado, onde o dinheiro era mal visto, onde as pessoas não eram valorizadas, onde não se podia cobrar por um trabalho, todas as fichas caem, todo o entendimento cai. Como eu vou cobrar muito pelo meu trabalho? E se eu cobrar muito, quem é que vai pagar? Até hoje, dentro da história do nosso país, nós vivemos com medo de cobrar. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem medo de cobrar alguém que ganha menos que você? Se a sua resposta foi sim, isso quer dizer que você não pode ganhar mais que ela. É exatamente isso que você está me dizendo. Porque se você ganha mais que alguém, você não pode cobrar essa pessoa. Agora eu quero que você comece a pensar nos grandes empresários, nas pessoas que se desenvolveram nesse país. A primeira coisa que eles aprenderam é valorizar o próprio trabalho. A segunda coisa que eles aprenderam é que através da valorização do trabalho deles e do crescimento, se o seu trabalho crescer o suficiente, você pode contratar outras famílias. E não só contratar, mas você pode comprar mais serviços, você pode pagar por mais serviços, você pode pagar por mais serviços, você pode comprar mais produtos que estão sustentando outras famílias. Então, quanto mais próspero e mais rico você for, mais você pode seguir adiante e movimentar a economia do país. Agora, se você para em uma situação onde alguém que recebe menos que você não pode pagar pelos seus serviços, você não tem opção se não ganhar igual a ela. Porque só assim você pode cobrar dessa pessoa. Então comece a observar se você não está num caminho onde você mesmo está boicotando a sua prosperidade. Por quê? Porque você olhar a uma família de repente que recebe menos que você, e isso pode ser uma situação só atual. Talvez o serviço que você vai oferecer ajude essa pessoa a crescer muito mais, como é o caso da nossa aluna Lu Monteiro. A Lu tinha extrema dificuldade em cobrar, de extrema dificuldade de ganhar dinheiro, e hoje ela é próspera. Ela abriu o negócio dela, ela está feliz e a vida dela, o dinheiro flui, o dinheiro vem. Ela é feliz com o dinheiro dela. E mais, ela pode movimentar vários negócios através do dinheiro que ela investe, do dinheiro que ela compra material, do dinheiro que ela paga outras pessoas. Então, através do crescimento dela, através da entrada financeira, ela conseguiu expandir o negócio dela. Ou seja, quando ela entrou para a escola, se eu pensasse, a Lu ganha menos que eu, então eu não posso cobrar dela, ela ainda estaria no mesmo lugar. E se o serviço que você vai oferecer para essa pessoa vai trazer alegria para ela,
vai mudar a vida dela, vai ajudá-la naquele momento difícil, vai fazer com que ela aprenda a lidar com uma dor talvez que ela sequer sabia que estava lá, vai fazer com que ela flua na vida. Então não é possível medir o valor que o outro dá para o seu trabalho, mas é possível medir o valor que você se dá. Então mesmo que você cobre um valor e alguém diga que é caro, não se trata de você, se trata dessa pessoa, mas você precisa começar a desenvolver dentro de você um valor para o seu trabalho e não só para suprir as suas necessidades, mas também compreender que aquilo que você vai oferecer muitas vezes é a alegria de uma família, é o que resolve ali o problema de um casal, é o que faz com que uma pessoa prospere na vida, como foi o caso da Lu. Então, valorize o seu trabalho e aquilo que ele oferece, aquilo que ele traz para as famílias. Quando a gente olha algumas empresas, a gente começa a pensar por que elas crescem como elas crescem. Olha para uma empresa de supermercados. Quantas famílias estão trabalhando ali? E o que eles fazem? Eles alimentam o país, eles alimentam cidades, eles alimentam bairros. Então, quando a gente olha nesse nível, para toda a função de uma empresa, a gente consegue compreender por que ela pode crescer tanto e contribuir tanto para uma sociedade. Bem diferente se a gente olhar como, por exemplo, reclamando. Não, ele escraviza as pessoas. Aquela empresa é muito cara. Não, ele rouba os clientes. É diferente. Eu posso lançar 2 olhares sobre um mesmo negócio, mas eu tenho que escolher. O olhar que eu lanço para o negócio de outra pessoa é o mesmo que eu lanço para o meu negócio. Então confie no seu negócio, confie nos seus serviços, confie naquilo que você faz, que leva a sua profissão adiante e mais, leva seus filhos, seus netos adiante, porque através do seu sustento você faz com que a sua família prospere. E a sua família prosperando, são mais famílias que vão tocar. O dinheiro não é um fato isolado. Quando alguém paga você, está pagando pelos seus serviços, está levando algo em troca e está permitindo que você leve isso para outros sistemas, até chegar de volta nessa pessoa. Confia no sistema e em como o dinheiro gosta de movimento. E eu espero que você aprenda um pouco mais. Bom, eu aqui falei para você sobre as 5 razões pelas quais você tem dificuldade de cobrar. Então, a primeira delas que eu falei foi a dificuldade de se valorizar. Talvez por medo, insegurança, também pedi para você olhar em algum momento da sua vida onde isso já aconteceu e que talvez você esteja reproduzindo. O segundo item é que talvez você esteja querendo ali compensar uma dificuldade do seu pai ou da sua mãe que você presenciou na infância. Então, talvez eles tenham passado por algum momento difícil onde você esteja ali querendo resolver os momentos difíceis de outras pessoas, não cobrando pelo seu trabalho. O terceiro é que você não confia na capacidade do seu cliente se sustentar. Então, quando você não confia no cliente, você acaba não confiando no sistema e acaba gerando mais insegurança para o seu sustento e o sustento da sua família e de várias outras. Então, confie. O quarto é que você tem dificuldades em dizer não. Eu pedi também para que você olhasse outras áreas da sua vida em que você acaba, às vezes, dizendo sim para as pessoas, mas se prejudicando. Inclusive, eu dei o exemplo de pessoas que têm que trabalhar muito mais e chegam a adoecer para poder pagar as contas porque elas não têm coragem de cobrar a mais. E o quinto está totalmente ligado à história do nosso país, que tem a ver ali com os escravos que muitas vezes ficavam com raiva do dinheiro porque eles não sabiam como lidar e isso passou a ser um pouco difícil. Bom, se você pensar que eles não sabiam nem fazer conta, deve ter sido realmente difícil, mas isso já passou e cabe a você conquistar a sua liberdade sistêmica. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui para mim o que você percebeu, aprendeu. Quando foi o momento em que você ali não conseguiu cobrar? Será que você lembrou do seu pai, da sua mãe? Será que você não estava conseguindo dizer não para alguém? Será que você está ligado a essas memórias escravistas do país? Comenta para mim, eu quero saber o que acontece com você, eu faço questão de ler cada comentário e fica atento porque em breve nós vamos fazer um novo vídeo falando sobre a profissão constelador para que você aprenda ainda mais como levar sua profissão adiante. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.